Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Estamos aqui com o doutor Roberto Lúcio Vieira, médico psiquiatra, vice-presidente da AME Brasil. Ele está participando hoje do nosso programa O que é o Espiritismo, para falarmos do tema transtornos mentais na pandemia. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, irmãos e irmãs que nos escutam, que participam desse programa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Para nós é um imenso prazer estar participando, tendo a possibilidade de trazer um pouco daquilo que a gente tem buscado aprender para poder partilhar com os nossos irmãos nesse programa de hoje. Doutor, o que é esse transtorno mental? A palavra, a expressão transtorno mental, ela vem substituir a expressão doença mental. Porque dentro da medicina, quando a gente fala em doença, a gente está falando de um quadro nosológico que você conhece os agentes causadores, a evolução correta do processo da doença e os resultados a partir dos tratamentos ou da ausência dos tratamentos nessas patologias. Em psiquiatria, as coisas não são bem assim. Você não tem dois esquizofrênicos iguais, dois deprimidos iguais, dois portadores de transtorno de ansiedade iguais. O colorido emocional da criatura, aquela coisa que faz parte do seu temperamento, da sua personalidade, só em si modifica um tipo de manifestação. E a gente não tem o conhecimento todo do que sejam os transtornos mentais. Há, na verdade, estudos, projetos, hipóteses de como que essas doenças acontecem, mas nós não temos comprovações absolutas sobre esse contexto. Então, quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala desde as patologias mais graves da psiquiatria, quanto dos quadros que acabam se originando nos comportamentos das pessoas a partir dos seus traços de caráter, de personalidade, de capacidade de relacionamento social ou das suas doenças influenciando também os seus relacionamentos e as maneiras como as pessoas convivem nesse instante. No processo da pandemia, nós temos algumas sintomatologias que se acentuaram ou que se agravaram desde que foi levantado todas as necessidades de isolamento social, de cuidado, ou da gravidade, assustando as pessoas e assustando realmente, com necessidade, porque mesmo tentando se demonstrar a gravidade da Covid-19, das repercussões, as populações dos mundos, seja o primeiro mundo ou o terceiro mundo, continuam negando essa realidade e se comportando de maneira leviana. Isso foi provocando muitos problemas no campo do medo, no campo
da ansiedade e no campo da depressão. Por que isso? Né? Porque todas as vezes que nós estamos diante de algo desconhecido, de maneira sábia, né, nós fomos treinados no processo de evolução a sentir medo. Medo é uma emoção fundamental da vida para que a gente tenha possibilidade de sobreviver. Porque o medo te convida ao cuidado, à vigilância. Né? Se você está com medo de ser agredido na rua, você vai observar melhor as pessoas, você vai estar mais atento, qualquer sinal você vai desconfiar, e isso vai, de alguma forma, te proteger. Né? Então, o medo é a emoção mais básica que o ser vive na Terra. Né? Ela acontece desde os seres mais primitivos unicelulares. Quando você chega com um objeto perto da célula, ela se retrai de medo, na tentativa de proteger-se. Outra situação que acontece, né, e que cresceu muito, é a ansiedade. Né? Porque as repercussões e as consequências que vão advir de todo esse processo, desde a questão da saúde até a questão socioeconômica, não é uma coisa bem clara para todos nós, embora o quadro seja muito sombrio, mas a gente não tem clareza. E o ser humano, ele carrega em si a falsa ideia da possibilidade de controlar a vida. Então, a gente acredita que a gente é capaz de controlar não só a vida, mas controlar a Deus. Então, quando o homem primitivo fazia lá um sacrifício, matava um inimigo, ou matava um filho, ou matava um bicho, e oferecia a Deus, ele acreditava que ele era capaz, naquele processo, de controlar Deus, fazendo barganha com ele. E isso não mudou muito, não é, Raimundo? Ela continua sendo uma realidade do nosso mundo, né? A gente tem essa ideia, né? Como eu frequento a casa espírita, os espíritos vão cuidar de mim. Eu acho, lembrando daquelas falas, às vezes, que o Chico contava de mãe, Chico, você acha que eu não tenho mais coisa do que fazer, do que ficar por sua conta? Né? Verdade, a gente acha que tem essa capacidade. Então, nós entramos numa ansiedade muito grande, porque a gente quer que as coisas se resolvam, a gente quer que elas se resolvam da maneira que a gente quer, e como a gente não tem controle, porque nós não temos controle de nada. Nada na vida nossa está sob o nosso controle. As coisas da vida estão sob controle da lei divina. E não adianta, nenhum movimento da gente vai mudar a lei. A lei, ela acontece. Quando eu movimento adequadamente na lei, a lei funciona na minha vida. Se eu movimentei contrário à lei, as coisas vão acontecer de forma contrária para que eu me desperte e retome o caminho da lei. Então, esse é um outro transtorno muito grave. A outra situação muito séria, né, é que todas as vezes que a pessoa humana entra em frustração, que ela vive algum tipo de perda
ou que ela tem que viver algum tipo de situação frustrante, né? Surge em nós a tristeza, porque a tristeza, né, é a emoção que nos faz perguntar para a gente o que está acontecendo com a vida, o que está acontecendo comigo, o que eu preciso mudar, né? Todas essas emoções que nós estamos trazendo aqui, elas não são negativas. A questão da negatividade delas está relacionada com a postura do espírito, né? É uma postura do indivíduo, é de como que ele lida com as coisas. Na verdade, num sentido muito mais profundo, é de como que nós nos reconectamos ou nos relacionamos com Deus. Porque todas as nossas atitudes, elas estão falando da nossa aproximação ou do nosso afastamento de Deus. Então, quando um médico me dá uma receita para eu tomar o remédio, e eu leigamente questiono que ele não toma o remédio, eu não estou questionando só o médico, não. Eu estou questionando a lei divina que me colocou alguém que teria, né, pode ser que até não aconteça, mas que teria o mais provável a capacidade de me direcionar e me auxiliar, e eu estou desobedecendo a lei nessa caminhada, nesse contexto. Então, muito embora outras doenças, outras formas de adoecimento tenham acontecido diante da pandemia, as manifestações mais graves são essas. Por consequência, como eu estou mais frágil, né, mais medroso, mais ansioso, mais deprimido, e consequentemente eu estou num processo maior de desequilíbrio, e esse desequilíbrio não reflete só na minha saúde física e na minha postura mental. Ele reflete nas nossas relações do dia a dia. Então, o que nós vivemos, né? O isolamento social, convidando as pessoas a terem que ir para casa, fez com que a gente tivesse que repensar muita coisa na nossa vida, coisas que muitas vezes a gente não quer pensar. Muita gente não trabalha apenas pela necessidade de trabalhar. Muita gente trabalha para fugir das lutas da vida dentro do cadinho do lar. Pegando esse gancho, doutor, as pessoas, essa questão do lar, hoje também a gente está vendo muitos relacionamentos se desfazendo, certo? Se desfazendo. A propósito, a causa também porque às vezes a pessoa tem a necessidade de trabalhar, vir para fugir do lar, e hoje ele está com a necessidade de estar dentro do lar e até trabalhando dentro do lar para poder sobreviver, né, com o home office, né? Isso está causando muita separação, muitas brigas, muitas dificuldades de relacionamento entre os casais. Tem explicação? Tem. Primeiro, porque muita gente não está separando, Raimundo. Muita gente está oficializando uma separação que já existia, né? A situação, né, que acontece é que muita gente voltando para o lar
teve que voltar para si mesmo e não está dando conta da sua vida, porque nós fugimos muitas vezes da nossa realidade e, olha, às vezes aparentemente fazendo coisas boas, porque tem muita gente que foge da obrigação do lar, indo para o centro espírita, para a igreja, para os templos, fazendo coisa para o mundo e não cuidando da sua família. Uma coisa que vai diretamente em oposição à proposta da doutrina cristã, né? O apóstolo Paulo, que é o grande teólogo, é o fundador real do cristianismo, né? Nós sabemos que Jesus não fundou nenhuma religião. Quem fundou a religião na realidade, o grande teólogo disso tudo é Paulo. Paulo escreve para a gente, numa das epístolas, diz assim: se alguém não cuida dos seus, né, em especial os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E ir para casa virou um problema, porque não é só o problema de casais que se suportavam porque tinham que vir poucas vezes em poucos momentos. Mas, por exemplo, de casais que se perdem porque trabalhavam o dia inteiro e os filhos ficavam na mão de escola, de empregado, de avó, de avô, de tia, de vizinho, e agora tem que enfrentar a meninada numa situação complicada, ficam irritados, acabam brigando entre si, porque nenhum dos dois tem habilidade para lidar com as crianças como teria sido necessário. E isso tem feito com que a situação dos casais também se complique. Uma outra situação, né, é porque muitas vezes, e isso é muito sério, né, a gente reencarna num processo expiatório, né, onde a gente tem que conviver com alguém ou com as qualidades de alguém de forma expiatória, o que nos obriga a viver certas coisas para ver se a gente consegue mudar a nossa caminhada. E sair de casa, ter tarefas fora de casa, fazer coisas fora de casa, nos permitem fechar os olhos para essas questões e nos colocar como assim, que está tudo bem, né? Quando eu falo dessas relações de casais, se me permitiu fazer um anedotário aqui, uma historinha. Diz que o cara convidou o amigo dele para jantar na casa, ele tinha 20 e tantos anos de casado, e quando chegou lá, o cara à noite, ele virava assim: ô querida, traz isso aqui. Aí o cara, no momento, falou: gente, que bonito, você tem 25 anos de casado, você chama ela de querida? Não, é porque eu estou cansado dessa mulher, tem 20 anos que eu nem sei mais como é que ela chama. Então, essas coisas acontecem demais, né? Nós temos muitos casamentos de aparência, né, que não se sustentam na realidade de um ter que enfrentar o outro, né? Porque todos nós somos muito chatos, né? A gente tem as nossas dificuldades, os nossos modos de ser. Então, ter que te suportar ou me suportar 24 horas por dia é um curso de paciência, tolerância, um monte de coisa difícil. Então, a gente não se suporta, ainda mais você querer que o outro te suporte desse jeito, né?
Então, isso é muito complicado. Você vê, por exemplo, na área, é tão complicado, por que as empresas familiares têm tanto problema? Porque aqueles que já convivem no lar têm que conviver na empresa, então essa relação ela se torna mais densa, mais constante, e as coisas ficam mais complexas. Doutor, a gente vai dar uma pausazinha para ouvir uma música, né? Mas logo a gente está voltando para dar prosseguimento a essa nossa conversa que está sendo assim muito esclarecedora a respeito desses transtornos na pandemia. Vamos lá, vamos ouvir uma música. Voltamos com o nosso convidado, Dr. Roberto Lúcio Vieira, que é médico, psiquiatra, vice-presidente da AME Brasil. Dr. Roberto, a gente estava falando desse controle que nós buscamos ter, né? Buscamos ter para dominar as situações, se mostrar senhor de tudo em volta de nós mesmos, não é isso? E os filhos, como ficam nessa dificuldade de hoje
das pessoas dentro de casa, buscando combater as suas mazelas e ter que educar uma criança. Nós não podemos nos esquecer que preocupação com educação de criança é coisa muito recente, né? Não é uma coisa antiga. Parece estranho, mas não é uma coisa muito recente em termos social, né? Certamente, depois do iluminismo, que surgiram escolas pedagógicas que foram tentando fazer com que as pessoas respeitassem a criança, tivesse uma abordagem diferente e passasse a entender que a educação de uma criança é importante para a formação de um futuro mais feliz e mais adequado para uma sociedade. Então, nós, os espíritos, a gente tem que olhar a coisa muito profunda. Nós não estamos muito acostumados com esse negócio de dar valor à criança. Se você imaginar, dentro da história da humanidade, tem muito pouco tempo que a criança passou a ter esse papel de importância. E nós temos passado por períodos dentro do processo de educação, principalmente a partir do final do século XIX, em que as coisas, como a gente ainda não sabe caminhar em equilíbrio, a gente tem mania de ir para os extremos, né? O mundo hoje está vivendo um problema de ideologia, que é isso, que é um problema de extremos. Se algo não deu certo, a gente vai fazer o contrário. E aí as coisas se complicam. E em educação, a gente também vive esses processos de muita dificuldade, né? Eu brinco, Raimundo, que de vez em quando eu falo de família, que eu descobri, eu tenho uma reclamação oficial contra Deus, que Deus fez uma coisa errada, ele devia ter mandado o menino com bula. Esse você pode dar 3 tapas no bumbum que ele vai melhorar, esse outro aqui você não pode falar alto com ele que vai resolver. Ele tinha que mandar menino com bula para a gente acertar, né? Por que as nossas relações ficam mais fáceis com os netos? Eu ainda não tenho neto, estou com um aí a caminho, o primeiro, mas os que têm netos, é porque a gente aprendeu, o coitado do filho foi a nossa cobaia para aprender a lidar com criança. E nesse erro de bater muito, proibir muito, ou o que aconteceu depois, tudo pode, que a criança pode tudo e que pai não pode fazer, que é tudo absurdo, tudo que é extremo está errado, nós hoje convivemos com muita dificuldade, né? E nós estamos no momento da Terra. É bom, né, quando a gente pode explicar isso dentro de uma perspectiva espírita. Nós estamos no momento da Terra onde a prevalência nesse planeta ainda é do mal, é do egoísmo, né? E como é necessário que se modifique o padrão vibratório para que num determinado momento a Terra em si entre num momento de regeneração, né, num plano de regeneração, né, caminho. Nesse caminho, nós temos recebido muitos espíritos há já algum tempo, que a grande marca desses espíritos é a rebeldia. E esses espíritos, eles são muito egoístas, eles estão preocupados com seus interesses,
com os seus prazeres. Então, nós vivemos, quem trabalha com saúde mental, quem trabalha com educação, a gente acaba vendo, né, e infelizmente avaliando que as escolhas das últimas gerações de ter filho, que às vezes nem é escolha, porque os meninos vêm e eles não estavam querendo ter filhos, né? Não estavam preparados para isso. Muitas vezes o filho é um troféu ou um brinquedo na vida do pai e não aquilo que ele precisava receber. Porque o processo de educação é um processo extremamente dispendioso de energia. Porque educar é aprender a dizer não. Porque educação é ensinar limite. Mas não é ensinar limite à base do porrete e à base do discurso moralista. É ensinar limite com autoridade. Como nós vivemos gerações em que a autoridade moral é extremamente questionável, né? É só olhar a condição do planeta Terra nesse momento. Se você precisar de colocar nos dedos das mãos as autoridades morais do planeta, você vai ter dificuldade para completar as duas mãos. Então, o que acontece? Acontece que os filhos são um desafio para a não autoridade dos pais, porque eles não têm competência para isso. E eu não estou aqui acusando, eu estou fazendo um diagnóstico de uma realidade. Certo dia, alguém me perguntou assim, mas como é que o senhor explica esse processo? Eu falei assim, olha, eu aprendi há muitos anos atrás com um companheiro de doutrina, ele hoje já está desencarnado, numa palestra, e eu tenho o hábito de assistir palestras, anotando as coisas, e eu nunca mais esqueci essa colocação dele. Ele dizia assim, ele estava falando sobre transição, sobre mundo de regeneração. Então ele falou o seguinte: nós aprendemos dentro da doutrina que o mundo de regeneração, ele é um mundo de preponderância do bem. Então, o mal tem que desaparecer da Terra. Certo? Então eu vou fazer uma linguagem simbólica aqui, importante entender, né? Mas é uma linguagem que os nossos espíritos, a grande maioria, consegue entender pelas vivências maiores. Então, a Terra precisa ficar livre do inferno. O inferno tem que ir embora. Se a gente pegar o Dante Alighieri com o seu inferno, né, o inferno tem um monte de estágios, sendo que o mais profundo, do centro dos infernos, seria o 7º estágio, mas que eu acho que a gente não sabe dizer muito bem dele, porque nós não gostamos do 5º dos infernos, né, porque é para onde a gente manda os outros. Mas a gente, se você parar e pensar nessas camadas, a gente pega muito a progressão pedagógica dos espíritos para o mundo superior, mas se você pegar para o mundo inferior, quem vai estar dentro do centro dos infernos são os grandes demônios. O que são os grandes demônios? São os espíritos de alta inteligência
com enorme conhecimento e com extrema maldade. Concorda comigo? À medida que você sair do centro dos infernos, diminui o conhecimento e diminui a maldade. Você pode ter menos conhecimento, mas você também tem menos maldade, por isso que você está numa dimensão melhor. E a casca do inferno seria uma casca onde os espíritos teriam mais bondade, mais recurso moral e menos comprometimento moral nesse contexto. Acontece que para limpar os infernos, o que teria que fazer? Começar da beirada para o centro. E o que a gente tem visto, Raimundo, é que as equipes externas se perderam no processo de autoridade moral para as equipes internas. Então nós nos encontramos cada vez mais com espíritos muito inteligentes reencarnando, mas com conteúdo espiritual comprometido. Espíritos muito egoístas, hedonistas, imediatistas, espíritos que muito sagazes. Então você fala uma mentira com ele, depois você fala com ele que ele não pode ser mentiroso, você fala, pai, você mentiu pro seu amigo tal hora, em tal lugar, ele te tira a moral. Porque para ele não adianta você falar que não pode, você tem que ter autoridade para dizer a ele que não pode. Então, cada vez mais nós vemos gerações muito inteligentes, e muitas coisas a gente acha que a inteligência é habilidade. A turma lá, por exemplo, esse métodozinho aqui que nós estamos usando, precário para contato, isso eles já usavam há muito tempo atrás. Então eles tinham recurso. Chega aqui, o menininho que não sabe ler, que não sabe nada, ele joga um jogo que tem regra em inglês, ele acerta, joga com você e ganha, e você não consegue nem entender a regra do jogo. Porque ele tem essa habilidade. Lá no mundo espiritual, ele usava uma tecnologia muito superior do que a nossa. Então, como nós somos espíritos extremamente complicados, a gente tem dificuldade de ficar com os filhos dentro de casa, porque eles nos exigem exemplo, postura moral, paciência, tolerância, para que a gente tenha autoridade sobre eles. Então, os pais estão ficando desorientados e culpando o tal do ensino à distância, que tem que arrumar alguém para ser culpado, né? Eu não vou me assumir que eu sou incompetente quanto pai e mãe. Então, a incompetência está na escola, a incompetência está no governo que não dá condições de escola suficientes, a incompetência está na pandemia que me obriga a ter o meu filho dentro de casa. A incompetência está em mim, que não tenho habilidade de cuidar do meu filho. Está terceirizando o ensino moral. Está terceirizado tudo. Você terceirizou as coisas. Aí os seus filhos fazem coisas e se comportam de certa maneira, e você vai criticar e brigar com um monte de coisa, porque é muito fácil acusar as coisas, né? Você vê uma acusação muito fácil da nossa sociedade, que tudo que está errado, o governo está errado. O governo é escolhido por nós. O Brasil não tem um governo corrupto como se fosse um objeto à parte do Brasil. O Brasil tem um governo corrupto que é o espelho da postura corrupta do país.
onde pessoas que pregam religião, de amor, de caridade, furam fila, marcam cadeira para um indivíduo que vai chegar 3 horas depois na reunião, para o indivíduo ver o Divaldo na frente, quem chegou muito antes não vai ter condição de sentar. Quantas vezes você viu isso no movimento espírita? Estou trazendo um exemplo simples. Isso é corrupção. Isso é desonestidade. Se você procurar quantas pessoas não sonegam imposto no Brasil, olha, é mais fácil achar uma agulha no palheiro. Isso é desonestidade. O nosso governo só é o espelho do que o povo faz. O povo faz, isso. Então, o que a gente faz? A gente terceirizou, fez uma coisa absurda, né? Absurda. Escola é para dar instrução. Escola não é lugar educativo. Quem tem que dar educação é pai e mãe, não é professora de escola. O meu filho tem que ter uma religião. Você, né, como eu, certamente tem anos de trabalho doutrinário e tem essa observação. O pai chega na porta do centro espírita, deixa o filho para evangelização, não entra para reunião de pais, não participa daquilo, vai fazer alguma coisa, quando não vai para o boteco conversar fiado com os amigos, para daqui 1 hora buscar o filho da evangelização. Como é que o meu filho vai achar que aquilo é importante se eu mesmo não participo desse lugar? Então vamos dar mais uma pausazinha para a música e tomar um pouco de água? Pequenas melodias a soar na alvorada são insetos e pássaros saudando as estrelas num cantar de se encantar, lua, sóis e planetas são sons da natureza pra agradecer ao Criador. De vida, por mais um dia de amor, pedacinhos de estrelas esquecidos sobre a flor, são orvalhos diamantinos saudando o dia furta cor, por curar feridas de um passado de dor. São sons da natureza pra agradecer ao Criador. Mais um dia de amor,
pra agradecer ao Criador. Por mais um momento de vida, por mais um dia de amor. São sons da natureza pra agradecer ao Criador. Por mais um momento de vida, por mais um dia, por mais um dia, por mais um dia de amor. Então, voltando a esse nosso assunto, né, dos transtornos mentais na pandemia, né, e que está assim, a gente vai precisar de uns 4 ou 5 programas para poder finalizar esse tema, né, que é muito extenso, muito interessante. Mas o senhor falou da situação do equilíbrio, né? Existe uma receita para a gente caminhar em equilíbrio? Olha, a gente tem receita na vida, sim. A gente não quer receita, né? Porque para a gente ter equilíbrio, né, a gente precisa primeiro de uma palavrinha que a gente não gosta muito dela, que chama disciplina. Para que eu aprenda a fazer as coisas com equilíbrio, eu preciso aprender a me disciplinar em todos os aspectos da minha vida. Tristeza demais é depressão. Alegria demais é euforia. Tudo que é demais não nos leva a uma situação no contexto. Na relação humana, a gente precisa aprender a respeitar. Uma palavrinha que a gente não consegue entender muito bem, porque a gente acha que respeitar é obedecer aos outros. Não. Respeitar é obedecer aquilo que o meu coração manda que eu faça. Aquilo que a minha consciência me cobra de realizar. Eu não tenho como respeitar o outro se eu não aprendo a me respeitar. Então, a gente não tem equilíbrio, né? Porque a gente não quer ouvir a lei da natureza. Eu gosto de comer e como em excesso. E aí depois eu reclamo de Deus por que eu sou gordo. Por que eu fiquei diabético. Por que eu tenho pressão alta. Por que o meu colesterol está alto. Porque eu tive infarto e tive que botar colocar uma válvula, uma coisa no coração, trocar uma atividade por uma outra, porque nós não sabemos ter disciplina na nossa caminhada. Uma outra coisa que nos leva a equilíbrio é a gente aprender que a coisa que é importante na vida, e talvez a coisa mais importante realmente da vida, é aprender a amar. O resto tudo é secundário na vida. Tudo é secundário. E nós andamos brigando na vida porque nós não queremos o essencial.
a gente quer o supérfluo. Um amigo espiritual diz que a gente não pede, o problema nosso não é o pão nosso de cada dia, é a geleia, o queijo, a manteiga. Porque a gente não quer o pão nosso de cada dia. Pão puro, o que é isso na vida? Né? A gente quer o supérfluo. Né? Então, nós não queremos viver com a realidade da nossa vida. E a nossa realidade é para aprender a amar. Então, tem muita gente sofrendo na vida, e isso não é um grupo pequeno, né? Não tem nem a ver com a pandemia, porque faz parte de outra epidemia no mundo, porque quer ficar jovem a vida inteira. Isso não existe. A turma vai pôr no botox, fio de ouro, de não sei o que mais, isso, aquilo, tira gordura de um lado, põe do outro, tira isso, põe isso, aquilo, outro, e vai ficando cada vez mais feio, porque o pessoal diz que fica mais bonito. Eu falo assim, o que eu vejo é mais feiura, mais desequilíbrio, perde a harmonia. A gente nasce com uma harmonia divina, né? A lei, existe um número áureo que faz uma harmonia do seu ser. E se eu não nasci bonito, não nasci perfeito, eu não tenho que me amar menos por isso. Eu tenho que aprender a conviver com as rugas, com o cabelo branco, com as pernas que começam a ficar debilitadas, com o corpo que se cansa, com as restrições que a idade me traz. Isso tudo é caminho de equilíbrio. Se eu fizer o que a vida manda, e a vida bate na porta e fala assim, acorda, cara, tô te dizendo, tá vendo, é o terceiro infarto, mas você não para, você só fica nervoso, você só briga, você só pensa em dinheiro, só pensa em poder, você implica com todo mundo tá errado, só você que tá certo. A vida, o tempo todo, ela nos direciona e nos ensina o caminho do equilíbrio. Somos nós que fechamos os nossos olhos para isso. A gente conceituou coisas na vida e não quer mudar. Felicidade é dinheiro, poder, beleza, juventude. Só que juventude acaba, beleza acaba, né? Eu tinha um tio muito engraçado que ele dizia pra gente, a gente era pequeno, ele falou assim, meu filho, o dia que você casar, casa com uma mulher feia, porque beleza acaba, feiura pelo menos aumenta, você vai ter mais na vida. E muita gente também acha que amor é sexo, né? Muita gente acha que amor é sexo, muita gente acha que sucesso é dinheiro, que sucesso, 1.000 seguidores na vida. Já pensou coisa mais escravizante do que você ter 200.000 seguidores? Os outros de vez em quando falam assim, mas você tem que postar alguma coisa no Instagram. Eu não sei nem postar as coisas no Instagram. Fizeram eu abri o Instagram, eu falo, não exagero, eu abri o Instagram para assistir uma live do Andrei, né, que é um grande amigo e é alguém que eu tenho como filho do coração. E eu fui, era no Instagram. Ele fez a maior festa, porque eu não uso esse negócio. Eu não sei. Alguém falou assim, Facebook. Eu falei assim, o infeliz. Eu descobri que o infeliz fez um Facebook para mim. Eu não sei nem a senha, como é que não fui eu que fiz. Mas a gente tem que ter não sei quantos mil seguidores. Eu falei, meu filho, comigo sozinho já dá trabalho. Se tiver muita gente me vigiando, vai estar perdido na vida.
Então as pessoas perderam a noção até do lugar de paz, né? Como é que eu posso ter equilíbrio se eu tenho que passar o dia inteiro tirando fotografia? Eu agora entrei no salão de beleza, eu agora sentei na cadeira, fulano está me cortando o cabelo, o desgramado estragou meu cabelo hoje. Que é isso, gente? Vamos pensar na vida, né? A lei te ensina, né, que para estar em equilíbrio, a gente tem que estar em paz. E para se estar em paz, a gente tem que aprender a exercitar a virtude, e isso exige da gente disciplina. E a gente não quer disciplina, a gente quer fazer a vida do jeito que quer. No estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Leva eu, e aí depois a culpa é da vida. A culpa é da vida, é verdade. Então, mas olha, doutor, a gente está chegando no final do nosso programa, o papo está muito bom, certo? A gente vai marcar um outro momento para a gente tocar de novo nesses assuntos, né? E eu queria pedir para você fizesse assim um resumo, fizesse assim um apanhado dessa situação que vivemos, para que a gente possa finalizar o nosso programa. Nós estamos vivendo um momento em que a lei divina bateu na porta do mundo e disse assim: está na hora de mudar. Pensa no que você está fazendo, nos valores que você escolheu. Tenta separar o útil do inútil, o essencial do supérfluo, o verdadeiro do falso. Quem está aceitando esse desafio que é pesado, está se aprofundando em direção a um caminho que é do encontro de Deus. Quem resolveu brigar, né? Brigar com todas as coisas, brigar com o isolamento social, brigar com a máscara, brigar com lavar a mão, brigar com a vacina e todo o processo da vida, e de achar que nada disso tem sentido e que a gente vai morrer mesmo. A única coisa que ele está dizendo: olha, Deus, você não está com nada. Isso aí que você quer que eu faça, eu não vou fazer da vida. E isso certamente vai se transformar cada vez mais em adoecimento. Porque a rebeldia do homem não leva ele a lugar nenhum. Não porque Deus castiga. Porque a vida, ela tem um fluxo. E nós fomos criados para seguir esse fluxo. E se a gente não segue o fluxo, a gente fica parado na beirada do rio ou se afunda preso na pedra que está lá no fundo. A escolha é de cada um de nós. O certo é que amanhã, como sempre, né, a gente vai ter que mudar de estágio. Sair do momento de encarnado para desencarnado. Conforme, né, o nosso caminho, a gente vai ter que ouvir aquela frase célebre de uma maneira que vai doer na alma, dizendo: alma louca, ainda essa noite te chamarei e pedirei conta de ti. E que fizeste de tudo que ajuntastes. É esse o momento. É o momento de a gente ter que dar à vida essa resposta.
O que eu fiz de tudo que até agora me foi dado na vida? Obrigado, doutor, pela sua colaboração com o grupo Divulgar Doutrina Espírita, que faz o trabalho com a rádio, a nossa web rádio divulgar.net. Lembrando aos nossos ouvintes que nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, divulgando a doutrina dos Espíritos. E nós, apesar de estarmos buscando seguidores para ouvir, né, para ouvir essa mensagem dignificante, essa mensagem consoladora, que é a mensagem dos Espíritos. Nós te agradecemos, né, e estaremos de volta aqui no próximo sábado, se assim Deus permitir. Muito obrigado. Eu que agradeço também, querido. Um abraço, muita paz para todos vocês. Você ouviu o que é o Espiritismo?